Cristiane Brepol, 25 anos, formada em Relações Internacionais, trabalha na administração financeira da empresa da família. Como a maioria dos jovens, Cristiane demorou para tomar este caminho, teste vocacional e horas quebrando a cabeça para saber que caminho profissional tomar. Com a ajuda do consultor de empresas, João Alberto Simeão, Cristiane começou a traçar seu futuro profissional, identificando talento e dando atenção para alguns pontos que, durante o processo de acompanhamento, vão sendo percebidos. Agora que eu estou atuando mais na área familiar, eu estou descobrindo que eu sei lidar muito com relações humanas, relações com pacientes, com os hóspedes, relacionamento com qualidade, comunicação. Eu acho que esses são mais meus pontos fortes. Você vai funilando as tuas aptidões e vai descobrindo o que faz mais, o que combina mais com você profissionalmente. Porque senão, hoje em dia, com a quantidade de profissões, com a quantidade de trabalhos que você encontra, você... acho que não sou só eu, são vários outros jovens também. Tem jovens de 25 anos que estão querendo uma outra carreira. Então, acho que é por causa que tem muita oferta. E daí, às vezes, não é bem explicado o que é, o que não é. A pessoa também não se conhece, não tem um autoconhecimento suficiente ainda para saber se é isso mesmo que a pessoa quer ou não. Ok, Simeão, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Daria para dizer que esse caso da Cristiane é a média do jovem brasileiro? O problema que ela enfrenta, o que enfrentou, é o que o jovem brasileiro, na média, enfrenta? Uhum. Eu diria que até mais. A grande maioria dos jovens, eles estão confusos, né? Eles não estão conseguindo encontrar o caminho para que possa descobrir os seus talentos e fazer dos talentos o seu diferencial entre os outros jovens. A grande maioria realmente está na situação da Cristiane, pelo fato de não ter nenhum tipo de ajuda para que encontre o seu caminho, principalmente os seus talentos e suas limitações dentro do processo. Você acompanha a Cristiane há quanto tempo? Já há um ano. Um ano. 1 ano e 2 meses. E como é que era o quadro, qual era o quadro da Cristiane antes de você acompanhá-la? O quadro da Cristiane era bem interessante porque ela estava bastante confusa, já terminado um curso superior, já tinha relações internacionais ela tinha feito, já tinha trabalhado numa empresa em São Paulo, numa multinacional, estava fazendo hotelaria e estava confusa, não sabia, uma proposta para fazer um curso superior, uma pós-graduação fora do país, na Inglaterra, e todo esse cenário estava confuso para ela. Quer dizer, o jovem quando faz um planejamento por conta própria, antes de entrar na faculdade, antes de optar pelo curso que vai fazer, isso não significa que ele acertou na mosca, ele tem que ter um acompanhamento melhor, seria isso? Isso é verdade. Normalmente ele não consegue planejar porque ele é levado muito pela mídia, né, o curso que está na moda, algumas influências do pai, da mãe, pela facilidade até de entrar num vestibular. Ele não quer se expor muito, ele quer passar no vestibular, mas muito mais por não ter alguém ajudando esse jovem a se descobrir. O autoconhecimento é fundamental nesse processo. No caso da Cristiane, ela já com curso superior, o que a gente fez foi um autoconhecimento dela para descobrir algumas coisas que ela gosta, os talentos dela, os talentos, dentro da profissão alguma mesmo. Característica da personalidade, que ela estava completamente confusa. Quer dizer, dá um redirecionamento da profissão. Foca para ela. Você foca um pouco mais e ela começa a descartar outras possibilidades que até se encarasse e olhasse com firmeza, até seria uma oportunidade. Só que o jovem nessa idade, ele olha para todos os lados e ele vê oportunidades. E todas são oportunidades. E ele fica indeciso porque ele tem que descartar algumas. Qual descartar? Se não tem ninguém ajudando, ele não sabe qual dessas oportunidades descartar, porque ele não descobre os verdadeiros talentos. Agora, isso significa que o jovem que não tiver este acompanhamento, ele está fadado ao fracasso, não?
O que acontece com a grande maioria que não tem essa ajuda, esse auxílio, um percentual erra realmente o caminho e ele tem que voltar para fazer outros caminhos para até acertar, se ele for persistente. Uhum. Eu digo que a maioria entra numa atividade que não é apropriada para ele e ele insiste, mas ele fica mediano, ele fica um profissional mediano e um outro percentual não descobre as suas verdadeiras oportunidades e talentos para desenvolver um trabalho que seja diferenciado dos outros. Resumindo, a maioria fica em uma alternativa que não é a dele, mas ele fica razoável, ele fica um profissional mediano. Uhum. E aí não vai estar funcionando a 100%. Não vai estar funcionando a 100%. Quantos que têm talentos para algumas coisas e está fazendo outras, porque começou nessa forma. E o cara que está vendo a gente lá em casa agora, faz lá o curso de comunicação na Universidade Federal do Paraná e deu o clique nele. Será que eu estou no caminho certo? O que ele faz? Outro medo, né, que os jovens têm é que se ele começa um curso e vê que não é o curso que ele gostaria, ele fica com medo de desistir. Que vai ter que passar pelo processo de vestibular de novo, tudo a aquilo. Sociedade, os amigos vão cobrar dele, pô, mas você não vai... é isso que você queria. O pai e mãe também dizem, mas como? E na verdade, a conclusão que a gente chega é que se você começar a desenhar o teu plano de vida profissional, a médio prazo, a longo prazo, você vai ver que o curso superior é um item de todo o planejamento e não é o mais importante. Só que o sistema ainda fica focando que a tua profissão está muito ligada ao curso superior. Isso tem a ver com a influência que vem de casa, não? Bem, a influência que vem de casa, a influência que... O pai é dono de uma empresa e quer que o filho seja o substituto dele. E às vezes força com que ele se prepare para trabalhar na empresa ou faça cursos relativos à empresa. Uhum. Evidentemente que uma empresa, a variedade de atividades que tem uma empresa, algumas se encaixam, né? Até medicina, se for uma empresa de exportação ou uma indústria. No caso da Cristiane mesmo, ela trabalha junto com os pais numa empresa de hotelaria, né? Uma clínica, spa clínica, quer dizer, ali tem espaço até se fosse uma médica, mas ela está dentro do... O leque é mais amplo. O leque é muito mais amplo. Então, o que a gente percebe é que o jovem ele não consegue porque ele não recebe ajuda mesmo. E olha, se a gente pegar ensino fundamental, segundo grau e até o terceiro grau, pouco se fala em vida profissional, especificamente. Pouco se ajuda. Quer dizer, o indivíduo não tem necessariamente que estar cursando fazendo um curso de graduação ou pós-graduação para ser um bom profissional. Hoje com a era do conhecimento, hoje não tem muita improvisação. Você tem que fazer. Se fosse listar aqui as situações básicas para um profissional, hoje, só para competir no mercado... Pelo menos o curso de graduação. Ele tem que ter o primeiro grau, né, o ensino fundamental, tem que ter o segundo grau, tem que ter uma faculdade, um curso de graduação. Ele tem que trabalhar uns 4 anos depois do curso de graduação e depois fazer um pós-graduação. Isso seria a receita mínima. A experiência que ele não tem. Que ele não tem, porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão até fazendo um curso superior, mas já fazem um pós sem muita experiência. Usando isso como uma arma futura. Só algo mais para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Que não se faça já em seguida a pós-graduação. Isso. Você faz a tua graduação e banca aí uma experiência de 4 anos, vai trabalhar 4 anos para depois fazer uma pós-graduação. Entra no mercado de trabalho. Nem que você tenha que ganhar metade do salário ou até não ganhar nada, mas entre no mercado de trabalho. Porque ali você vai adquirir experiência, você vai amadurecer um pouco mais, e aí sim você vai ter a chance de fazer o teu pós-graduação, que para mim é a experiência mais relevante que tem
acadêmica, é mais relevante do que o primeiro grau, o segundo grau e até a faculdade, é o pós-graduação. Por quê? Porque você já está mais maduro, você já trabalhou 4 anos e você já tem mais noção do que é a tua área de concentração. É difícil encaixar um recém-formado no mercado de trabalho, né? Não está fácil. Por isso que eu, dentro desse plano, né, que nós desenvolvemos, a gente entra com aquele item estágio. E a partir dos 7 anos. Né? A partir dos 7 anos de idade? Como 7 assim? anos de idade. Tanto é que o nome do programa é dos 7 aos 27, como preparar o jovem para o mercado de trabalho. Quer dizer, a preparação começa aos 7 anos, Começa aos 7 anos. Como assim? Aí você pode perguntar para mim, dizendo, bom, o que você faz com um jovem, uma criança de 7 anos de idade? Evidentemente, com o jovem eu não faço muito. Conversa com os pais. Eu mais tenho é que ter amizade com a criança. Mas com os pais, a receita começa quando você diz para ele, pelo amor de Deus, não deixe essa criança ter algum tipo de problema em português e matemática. E aí começa o ciclo e começa você ter condições de ajudar essa criança ao planejamento de vida. Porque o português e a matemática são a base de tudo. Se você olhar todo o conhecimento do cidadão em toda a adolescência e a vida profissional, o português e a matemática sempre vai estar presente. E essa é uma deficiência que a grande maioria desses jovens tem quando eles chegam no mercado de trabalho. Eles não têm hábito de leitura, por conseguinte, eles não conseguem escrever bem, eles não têm uma boa redação. Porque lá, aos 7 anos, tiveram alguma dificuldade com matemática ou com português. E toda criança tem a capacidade de aprender português e matemática. O que acontece, na grande maioria das vezes? A criança não simpatizou-se com o professor, porque o professor falou um pouco áspero, lá no primeiro dia de aula no ensino fundamental, e a matemática, ele esqueceu de uma fórmula um dia, daí não conseguiu, daí no outro dia aquela fórmula ele não lembra. E isso é facilmente identificável? Você, Fácil. Nos teus casos, por exemplo, nos acompanhamentos que você tem, já identificou algum caso desse? Todos têm problema. Quando o jovem tem problema de uma ou nas duas, em uma matéria ou na outra, ou nas duas, quando você volta, você pergunta, por que você não gosta de matemática, por exemplo? Ah, eu não gostava, eu não conseguia guardar as fórmulas. E matemática é sequencial, né? O que você aprende num ano vai para o outro, vai para o outro. Quer dizer, se você foi mal no primeiro, consequentemente você vai ser mal no segundo. Daí você pergunta para mim, mas como é que faz para ajudar um jovem, né? A não tem problema em português e matemática. Por quê? Daí a sugestão que você faz é o seguinte, se os pais não estão ao nível do português da matemática de hoje, porque o tempo deles foi diferente, você vai lá na escola, pergunta por quê. Você fala com os amigos para ajudar esse jovem. E se tem um pouquinho de condição financeira, paga um professor particular só para ajudá-lo a sair dessas indecisões. E aí ele vai acertando a vida. Porque se ele for em matemática, a área de ciências exatas, ele já não entra, não atrai ele. E ele pode ter talento para essas áreas. E já no começo pode ser eliminado por essa dificuldade que teve aos 7, 8 ou 10 anos. Português, já nas ciências humanas, ele não entra. Ele tem dificuldade. Por exemplo, comunicação é uma das coisas que mais se pede quando o cidadão cai no mercado de trabalho. Como é que você se comunica? Como é que você vende a tua ideia? Você põe emoção ou você não põe? Você tem um conjunto de palavras, quer dizer, por falta de leitura, por falta do próprio português, ou comunicação por escrita mesmo. Então, voltando àquele assunto do estágio, né? Por que as pessoas têm dificuldade de arrumar emprego? Porque eles não têm estágio durante a vida dele inteira. Então, aos 7 anos, você pega uma criança pelo braço ou pela mão e vai no vídeo ou no posto de gasolina e diz, olha, isso aqui é um posto de gasolina, que a gente põe gasolina aqui, mas o gerente ali, ele compra lá na refinaria, eles põem gasolina aqui, daí a gente paga. Você vai na farmácia, daí dá uma meia hora isso, né? No outra semana,
Você pega a mesma criança pelo braço e vai lá na farmácia e diz, olha, o farmacêutico aqui, a farmácia não é só para tratar a saúde, isso aqui é um negócio também. E eles compram o remédio, põem na prateleira, põem um pouquinho mais. A criança de 7 anos consegue entender isso? Ela pode não entender na primeira ou na segunda, mas daqui a pouco ela vê que tudo aquilo tem lógica de estar ali. Um contexto onde na ela padaria, na padaria, você pode levá-la para ver como é que faz o pão, mas aquilo ali tudo é um negócio. E isso aos 7, né? Se você fizer isso uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, ou uma vez cada mês, você imagina até os 15, 16, 17 anos, quando ele tem que decidir o curso superior, ele já sabe com nitidez qual curso, ou qual área, ou qual aptidão, entendeu? Agora, como é que convence os pais a fazerem isso, né? Pois é um empenho, né? O pai tem que ter uma dedicação extra. É a responsabilidade que todo casal tem de quando casam e quando pretende ter filho. Quando colocar uma criança no mundo é se preparar até, ler bastante, porque tem material. Você pode se preparar para educar um filho para o lado profissional. Porque o que na vida do jovem, a parte mais profissional ninguém fala muito. Eles falam mais na parte pessoal, de como se relacionar em família e pessoalmente. Mas na parte profissional, não. Se fala muito pouco em dinheiro, por exemplo. Como trabalhar com o dinheiro. E isso faz falta para o jovem quando ele cai no mercado do trabalho. E o jovem, ele é fruto daquilo que está em redor dele. Não tem como você querer que o jovem pense e haja diferente daquilo que faz parte dele. A vida toda. E nós pais, muitas vezes, pela área profissional, nós vamos fazer especialização disso, daquilo, daquele outro, e nunca fizemos nenhuma leitura ou um curso sobre como educar ou como preparar os filhos para o mercado de trabalho. E é o seu caso, né? Você tem 2 filhos que tiveram esse acompanhamento desde os 7 anos. Mas sobre isso a gente fala no próximo bloco, tá bom? Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Você assiste o programa Saiba Mais, que hoje entrevista o consultor João Alberto Simeão. Simeão, Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro. Você presta consultoria, a sua metodologia é usada já há 20 anos e a tua primeira experiência foi em casa com os teus 2 filhos. Exatamente. Funcionou? Está funcionando ainda. Na verdade, essa especialidade dentro da minha consultoria, né, que eu faço nas empresas, ela começou com meus filhos. Há 23 anos atrás eu comecei com meus filhos. Um de 27 e um de... Um de 27 e um de 20. De 20. E quando ele tinha 4, 5 anos, a gente já começou a... Como é que você fez? Teve o mesmo procedimento desses exemplos aí que você deu anteriormente? De levar no posto de gasolina, na farmácia, na padaria? Tudo. Nessa época eu tinha feito um curso um mestrado em administração nos Estados Unidos e voltei e eu visualizei algumas metodologias lá e aí comecei a trabalhar com meu filho, que tinha 7 anos. E fiz tudo que nós estamos conversando aqui, que vai sair num livro que eu estou escrevendo. Todas essas etapas eu vivi com ele e ele seguiu. O estágio ele começou aos 7 anos, visitando padaria, visitando farmácia, visitando posto de gasolina, videolocadora. Mas assim, era a visita de 15, 20 minutos e ele foi absorvendo isso. Português e matemática eu observei muito. Eu ainda sou péssimo em matemática, mas eu fui atrás essas 2 matérias. O hobby é muito importante, ele ajuda demais, ele é quase uma situação mágica na vida da criança. É mais um fator que você tem que estar atento. Atento, porque ajuda. Muitos pais dizem, mas Simeão... Mas como é que você vai identificar um hobby da criança aos 7 anos? Pois é. Daí os pais, quando eu falo hobby, os pais dizem, mas Simeão, vai lá na minha casa ver quantos eles começaram e não terminaram nenhum. É o comportamento de toda criança aos 7 anos. Eu disse, bom, o mais velho, no 9º, ele acertou o hobby dele, mas é o 9º. Teve 8
que ele começou e terminar, e parou. O que ele seguiu, você te chamou mais atenção. Por que a criança começa o hobby e para? Porque não tem nada a ver com ele. O que é o hobby? Acabou a brincadeira por ali. O hobby é aquilo que você faz com paixão, com determinação. Você não para para comer, não vai no banheiro. Ele mexe com você, você faz com toda determinação. Então, o jovem começa um hobby, não está ligado com ele, E no ele caso do desiste. seu filho, como é que a coisa funcionou? Ele começou vários hobbies e parou no avião. Claro que o pai e a mãe também têm que incentivar, tem que comprar uma revistinha, tem que pesquisar sobre aquele assunto que ele está querendo se interessar. Mas no nono foi o avião. E aí a paixão dele aumentou. O olho dele brilhava quando ele mexia com o avião. E aí a gente ajudou ele em todos o que a gente podia, levava em lugares e com pessoas que entendiam de avião. Ele chegou lá pelos 14, 15 anos que ele escutava ronco de avião, ele sabia a marca, ele sabia tudo. Tanto que aos 14 anos ele já tinha decidido... Mas isso ele andando sozinho, sem influência nenhuma, sem você forçar essa barra. Não, eu só parava as arestas, de longe até. Aos 14 anos ele já sabia que curso que ele ia fazer, que era engenharia e engenharia mecânica. Uhum. E ele tinha todos os argumentos. Por que você vai fazer engenharia mecânica? Ele tinha. Por causa do hobby, evidentemente, e de outros talentos que a gente descobriu nele, por causa da matemática, que ele ia bem em matemática, raciocínio lógico e de todos os brinquedos que ele gostava. Então, as ciências exatas foi o que aconteceu. O mais novo também, só que o mais novo foi um pouco antes, no sexto hobby ele já descobriu. Mas ele virou então engenheiro mecânico. E o mais novo gostou de carro, no sexto... Também, engenheiro mecânico. Aos 14 anos ele tinha todo um panorama, ele te convencia de que ele queria engenharia mecânica. Mas não com avião? Com carro. Só que ele também escutava o ronco do carro, enfim. Hoje, o mais velho trabalhou já 5 anos numa empresa. Eles foram fazer o intercâmbio, que é uma outra coisa. Eles não estão no Brasil, mas... Não. É uma outra item dentro do planejamento que a gente aconselha os pais, é que o jovem ter uma experiência profissional aos 16 anos. E você saia como? Saia do país? Saia do país, para ter uma experiência internacional. Que eles chamam os intercâmbios do segundo grau, que tem entre os Estados Unidos, tem entre os países da América Latina, Europa, enfim, tem vários países que têm esses intercâmbios. E a idade também mágica para que o jovem saia para fora. E os meus 2 filhos fizeram. Aliás, lá pelos 7 anos eles já sabiam que iam fazer o intercâmbio. Então a coisa já estava meio direcionada para o intercâmbio. E eles foram fazer o intercâmbio, daí quiseram fazer faculdade fora. O mais velho já terminou a faculdade, já está trabalhando há 5 anos e agora nesse momento está parando para fazer o MBA dele numa das 4 melhores universidades americanas. O mais novo está na metade do curso de mecânica e também tem essa visão já. Mas isso tudo acaba tendo um preço e aí vai do critério e da cabeça dos pais. Você perde toda a relação com os filhos, né? O lado afetivo... Até os 16 a gente ficou com ele intensamente, né? A partir dos 16 que eles foram fazer o intercâmbio e depois ficaram fazendo a universidade, a gente só tinha contato nas férias e por telefone, internet, que agora tem bastante facilidade. Evidentemente que essa preparação, se não fizer nesse momento, não faz num outro momento. A preocupação aí é só com o lado profissional mesmo. Profissional. Todo o arsenal que precisa um jovem para entrar no mercado de trabalho. O ponto alto do planejamento é tornar esses jovens profissionais de primeira linha. Então tem vários pré-requisitos que se o jovem não tem quando ele entrar no mercado de trabalho, esses pré-requisitos que o mercado de trabalho vai solicitar, o jovem não tem, ele tem que ir atrás. Só que daí não dá tempo. Por exemplo, melhorar seu estilo de liderança. Hoje as empresas
quando eles fazem as primeiras entrevistas para os recém-formados, eles ficam te olhando, eles não querem saber, nem perguntar que curso que você fez. Eles ficam te olhando para saber quem que é você, como é que você lidera as pessoas, qual é o teu estilo de liderança, como é que você impõe as suas ideias. Eles querem saber como é que você se comunica, como é que você fala, como é que você põe emoção, como é que você lida com os teus talentos. Tem jovem que diz, mas como talentos? Eu não sei quais os meus talentos. É fácil identificar esses talentos? Não? O talento não é fácil, mas também não é difícil. Você tem que acompanhar o jovem. E ele começa a denunciar os seus talentos nas atividades que eles fazem. O hobby também? O hobby é um. O hobby para mim é mágico, porque todo aquele empenho, toda aquela disciplina, determinação, você começa a trazer para a tua vida pessoal. E ali denuncia várias habilidades, vários talentos que você tem e que muita gente, o jovem não consegue descobrir. O que é talento? Talento é aquilo que você faz melhor que os outros. Só que você tem tanta facilidade em fazer aquilo que você mesmo acha que não é talento. É uma atividade comum. É uma atividade comum. Então, normalmente o talento, quem descobre, não é o jovem, são os outros que dizem para você. Agora, se você não tiver com esse objetivo, e quem tem que ter esse objetivo são os pais e as pessoas que estão mais perto, você não ajuda teu filho, ou o teu sobrinho, enfim. Porque tem muitos pais ainda que jogam essa tarefa para a escola. A escola, para começar, a escola ela está mais para informar do que para formar as pessoas. E um professor com 40 alunos na sala... Não tem tempo e nem... Ele mal lembra dos nomes. Ele não fica te olhando assim, mas você tem... Não vai fazer essa leitura de você, ele né? Não faz. Então o pai e a mãe tem que se preparar um pouco mais para ajudar esse jovem no decorrer, porque ele que fica mais tempo com esse jovem. Eu ajudo o jovem porque eu fico mais tempo. O meu trabalho não é uma conversa, 2, 3, 5. Leva um ano para me ajudar um jovem, fazer com que ele descubra e eu consiga mostrá-lo o potencial dele. Nesses 20 anos aí de trabalho com um jovem, você tem outras histórias de sucesso além dos 2 filhos? Bom, tem vários jovens, né, que a gente... Tem uma... bom, pelo fato de eu trabalhar uma boa parte com filhos de empresários, eles, por eu trabalhar na consultoria e depois eles terem me pedido para ajudar os filhos a se encaminhar na própria empresa, que era um objetivo deles. Mas isso não significa que necessariamente o filho tem que seguir o caminho do pai, não, né? No início os pais queriam que eu preparasse para a empresa. Identificar um talento dentro daquilo que ele tem. E às vezes é fora. E aí eu disse, olha, eu não gostaria de preparar os filhos de vocês para trabalhar na empresa. Por que não preparar para o mercado de trabalho? Por acaso acabar aí dentro é consequência. Abre mais oportunidades, eles podem criar o próprio negócio, eles podem ser profissionais de primeira linha numa outra empresa, eles podem vir trabalhar na sua empresa ou participar do conselho de administração. Bom, mas nesse percurso as pessoas dizem, você está tendo sucesso e bons resultados no desenvolvimento porque você trabalha com pessoas com uma situação econômica até boa. Aí aquilo me fez eu pensar. Eu disse, mas será? Daí eu peguei o filho da minha diarista, um jovem de 16 anos, aluno de escola pública de bairro, um problema em matemática, um problema em português, não gostava de estudar, estudava pela manhã, de tarde ia jogar bola a tarde toda, tinha uma namorada que roubava um tempo dele, e esse jovem, eu comecei a conversar com ele uma vez por semana, 1h e pouco, eu convidei ele para almoçar na minha casa, uma vez por semana. Tivemos 12 conversas. Para resumir a conversa, ele leu 4 livros que ele nunca tinha lido na vida dele. Não gostava de leitura. Não gostava ele leu 4 livros, começou a melhorar em português e matemática, fez aula de teatro, porque escola pública tem teatro. Ele se candidatou a líder na sala, porque daí estimula a liderança, né? Descobriu um talento. Não ganhou, porque teve um outro lá que... Enfim, mas ele se candidatou a coordenador da limpeza da escola, foi eleito.
eu disse para ele, você tem que produzir algum dinheiro, né? E um dia ele me apareceu que ele queria fazer bijuteria. A mãe dele já me pegou e disse, olha, eu não queria meu filho, eu não estou mandando meu filho para a escola para fazer bijuteria. Daí eu expliquei a ela que fazer bijuteria era um negócio como qualquer outro. Ele tinha que comprar matéria-prima, ele tinha que criar os produtos e ele tinha que vendê-los na escola. Estabelecer uma relação comercial aí. Era um negócio perfeito. Só sei que no fim do percurso, que deu uns 6 meses conversando, um dia ele me aparece com um cartãozinho do Banco do Brasil que ele tinha posto as economias lá do negócio dele. Legal. Aí eu percebi, Brandão, que funciona em qualquer classe. Claro que você vai dizer, e a experiência internacional? Claro que se agora a família não tem esse recurso, mas mais para frente, possível, lá na frente. ele está trabalhando numa empresa alemã aí de automóveis. Uhum. E ele sabe que se ele pudesse fazer um curso de línguas, ele vai melhorar muito a vida dele. Uhum. Quer dizer, pela situação econômica, ele pode levar um pouco mais à frente, mas ele está sabendo o que ele precisa para poder tornar-se um profissional de primeira linha. Então, esse é um caso bem típico dentro do processo. Teve um caso de sucesso, sem dúvida. Um caso de sucesso. Então... E assim como ele, tem outros tantos... Todos. Tem casos que eu pego... da Cristiane, por exemplo, é um caso da de Cristiane sucesso. É sucesso. Tem casos de pessoas que eu pego 2 meses antes do prazo para fazer um intercâmbio, ele chega lá, a mãe diz, olha, eu queria que você desse uma ajuda para ele, porque ele vai fazer vestibular no fim do ano, né? Agora aconteceu. Em maio, o pai chegou e a mãe... Daí eu disse para ela, você não gostaria de mandar esse jovem para um intercâmbio? Não, intercâmbio é muito cedo, ele é muito novo ainda. Que tal lá para frente? Dizer, muitas vezes o problema está com os pais e não com o filho. Não, muitas vezes não. É sempre, na maioria dos casos, a grande maioria está com os pais. E aí eu dei as razões para esses pais da necessidade e da importância dele ir nesse momento. Moral da história, 2 meses atrás, agora ele está preparado para ir para o intercâmbio. Ok, Simeão, eu te agradeço muito por ter vindo. Infelizmente o nosso tempo se esgotou. Que bom. Obrigado. Saiba mais, volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.